E aí, galera, bora para mais uma aula de filosofia. Aqui quem fala é Feline, professora de filosofia. E vamos então, dar conta de Aristóteles, a segunda parte da nossa aula de Aristóteles. Aristóteles 2, Ética e Política. Como é um assunto extenso, assim como o assunto sobre Platão, a gente dividiu em duas partes para que a gente aprendesse com mais calma também todas as teorias que estes filósofos apresentam. Iniciamos fazendo uma reflexão sobre os esportes, sobre o treino, e aí vocês vão pensar, por que isso tem a ver, Para começo de conversa, quero dar uma dica para vocês. Para quem está estudando aí, para fazer as provas que tem filosofia, para estudar para o Enem e tudo mais. Galera, filosofia, por incrível que pareça, também é treino. Então, quanto mais exercícios dos vestibulares, do Enem, você fizer, mais você vai entender como que é cobrado os temas recorrentes, a linguagem utilizada, até porque cada prova traz, normalmente as suas características, os seus autores, e então é preciso desenvolver algumas estratégias, Então, além de saber o conteúdo, a gente tem essa outra parte que é, então, essa reflexão em cima dos tipos de prova, de como é cobrado, do que, é característica de cada vestibular, por exemplo. Mas não só isso, Até a leitura de textos filosóficos é como se fosse um treino, Então, às vezes, eu começar a ler um texto ali de Platão, eu vou achar difícil, mas aos poucos, com treino, com insistência, eu vou conseguindo entender mais, e mais, e mais, e mais. Mas assim, então várias coisas, porque não é só a filosofia que vem aqui dar esse recado para vocês, mas várias matérias provavelmente devem falar que através do treino, através da repetição, a gente vai conseguir aprender, vai conseguir entender. E isso se dá em tudo, Se você vai começar a andar de skate, por exemplo, você vai ali no início cair uns tombos, não vai conseguir se equilibrar muito bem, mas através do treino você vai conseguindo então ter conseguir ter uma melhor performance, não é mesmo? E para Aristóteles, como ele é um empirista, para ele a gente conhece por meio da experiência, a vida virtuosa também é adquirida por meio da experiência. Então, a virtude, ela é adquirida através, então, do hábito, da prática repetida de boas ações. Então, quanto mais boas ações, boas escolhas eu for fazendo, mais eu vou rebuscando essa minha capacidade de escolher. Mas eu vou rebuscando essa minha capacidade de escolher por boas ações, por ser do bem e, portanto, ter, então, uma vida virtuosa. Mas aí a gente pode se perguntar o seguinte, como é que a gente vai saber quais ações que nós podemos nos habituar a fazer e tudo mais, já que é muito complicado a gente trabalhar de uma perspectiva relativista. Porque se eu falar, não, mas o bem ou o mal é uma coisa que depende, uma coisa que varia, É quando eu agrado a maioria, por exemplo, isso pode ser bastante complicado, bastante delicado. Então, é necessário que a gente tenha uma firmeza, um rigor quando a gente fala dessas éticas, principalmente essas éticas clássicas. Não pensem que a filosofia e a ética antiga, medieval, moderna, ela vai ficar nessa coisa assim do depende. É muito raro o filósofo que vai assumir uma espécie de relativismo, até porque relativismo é característica de sofista e não de filósofo. Então, como é que a gente vai saber quais são as atitudes que a gente tem que ter para ter uma vida virtuosa? Bom, antes de a gente falar necessariamente das atitudes, é preciso que a gente pense aquilo que motiva as nossas ações, que são as nossas paixões. Paixões, pessoal, entende-se como emoções, Paixões é aquilo que nós somos passivos, aquilo que nós sofremos. Quando a gente vê na época da Páscoa, o filme, a encenação da paixão de Cristo, não está querendo dizer que Cristo está apaixonado necessariamente, mas aquilo mostra o sofrimento de Cristo. Quando a gente fala de paixão, então é aquilo que a gente sofre, que a gente não teve muito uma escolha, digamos assim. Ação é o que a gente faz por escolha, paixão é aquilo que a gente sofre. Então, já que paixão é uma coisa que a gente sofre,
qual que é o nosso poder diante da paixão? É possível que a gente medie essa paixão? É possível que a gente regule essa paixão de alguma maneira? Aí que entra Aristóteles, porque para ele, então, já que as paixões, as emoções, elas nos conduzem às ações, eu preciso então me atentar para esse motor da ação, regular ele ali com firmeza para que então eu chegue a um bom resultado, né? A essa vida virtuosa que eu tanto espero, que eu tanto prezo. E como eu adquiro a vida virtuosa por meio do hábito, a gente tem que pensar que é um processo de aperfeiçoamento. Não se chega a uma perfeição necessariamente, mas um aperfeiçoamento, né? Então amanhã, hoje eu sou melhor que ontem, amanhã eu sou melhor que hoje e assim vai. Então, para a gente pensar nesse aspecto, né, dessas emoções, como é que eu vou mediar essas emoções e tudo mais, eu tenho que pensar que as emoções, elas não são nem de todas boas, nem de todas ruins. E isso vale para todas as emoções, e aí aqui a gente encaixa também as ações, tá bom? Não só as emoções, mas principalmente as emoções. Bom, tem que pensar o seguinte, as emoções, quando elas se apresentam em falta, é uma espécie de vício, é ruim. Mas quando elas se apresentam em excesso também é ruim. E aí a gente vai dar um exemplo de uma emoção que é a emoção do medo. Gente, a emoção do medo é uma emoção boa. Muita gente pode, né, tá aí agora em casa assistindo a gente falando assim, olha, eu acho que não é bom, me limita, né, você não consegue fazer as coisas, mas fica assim, vamos pensar que o medo, ele tem uma função que é a preservação da nossa vida, a preservação da nossa saúde, do nosso bem-estar. Então, o medo faz com que a gente se defenda daquilo que pode, né, nos atingir. O medo faz com que a gente se defenda daquilo que pode nos tirar a vida, por exemplo. Então, o medo, ele é, em certa medida, necessário. Por isso que eu não posso ter o medo em falta. Porque o medo em falta pode me fazer correr riscos, né? Então, eu vou, né, enfrentar um leão sem um preparo, nadar com os tubarões sem um preparo, sei lá. Então, eu tenho que ter um pouco de medo, sim. Porque o medo, né, essa falta de medo, essa ousadia demais pode me levar ao risco. Assim como o medo em excesso também é ruim, porque vai, no fim das contas, me impedir de fazer coisas básicas, muitas vezes. Portanto, o medo é uma emoção que ela deve se encontrar nessa mediania, nesse justo meio, que é a virtude. Então, na medida em que eu tenho um equilíbrio entre as emoções, e aqui o medo é um exemplo, mas eu posso colocar qualquer outra emoção, eu vou ter então, né, aqui segurando essas rédeas da mediania. Ah, professora, a tristeza também entra nisso? Sim. A tristeza, ela é uma emoção necessária para que ela nos indique que há algo de errado com a gente, para que ela nos indique que é preciso mudar alguma coisa na nossa realidade, que eu preciso, né, sair de uma situação, por exemplo. Então, as emoções, elas têm muito para nos informar, para que a gente tome ações, tome providências. Portanto, a tristeza ela não pode se apresentar em falta e também, muito menos, né, em excesso, porque ela vai ser danosa também em excesso. Então, as emoções, elas têm que se apresentar neste, né, meio termo, nesse equilíbrio, nessa moderação. A moderação é a palavra da vez quando nós vamos falar da ética aristotélica. E aqui, então, nós temos alguns sentimentos, né, paixões, o seu excesso, a sua falta, e aquilo que seria o seu justo meio, então a virtude, né? Então o medo, em excesso a covardia, em falta a temeridade, né? A virtude, essa virtude será a coragem, o justo meio é a coragem. A coragem é, né, não temer aquilo que não precisa ser temido, mas temer aquilo que precisa ser temido, né? Então é ter esse equilíbrio, conceder prazer, né, em excesso a condescendência, em falta o tédio, né, em justo meio, ele então a virtude e a amizade, o sentimento e paixão da vergonha, em excesso é a sem vergonhice, em falta é a timidez, a virtude, ele então é justo meio a modéstia, o sentimento, né, e a paixão sobre a boa sorte de alguém, então o excesso, né, a inveja, a falta a malevolência, em justo meio a justa apreciação, o sentimento e a paixão sobre a má sorte de alguém,
seria então em excesso a malevolência, em falta a inveja e em justo meio, né, que é a virtude, a justa indignação. Tudo isso é feito com um objetivo, né? A gente não está fazendo as coisas ao léu, né, sem objetivo algum. O objetivo final da ética aristotélica é atingir a eudaimonia. E o que significa esse tal de eudaimonia, galera? Eudaimonia é a felicidade. Não é uma felicidade desesperada, nada disso, é uma felicidade tranquila, contemplativa, de uma vida contemplativa, de uma vida moderada, de uma vida de equilíbrio. O ser humano, todo ser humano, na verdade, ele vai agir sempre em busca da sua felicidade. Pensa vocês, estão aí estudando para fazer, né, o vestibular, para fazer o Enem, mas essa não é apenas a única finalidade. Vocês querem ser aprovados, e ser aprovado, fazer o curso que vocês sonham, por exemplo, é atingir a felicidade. Vocês vão ficar felizes, não é mesmo? Tudo que a gente faz é visando se sentir bem, é visando se sentir feliz. Então, portanto, Aristóteles unifica essa finalidade, né, das ações humanas como essa busca, nessa realização pela felicidade. Portanto, atingir a felicidade depende de uma conduta moderada, sem excesso, baseada no que nós chamamos ali então de meio termo. Tal conduta deve ser forjada pelo hábito, de modo análogo ao atleta que se forma por repetidos exercícios. Habituar-se a uma boa conduta é ter bons costumes e isso vale muito mais do que praticar uma série de boas ações isoladas. Tal hábito é adquirido sobretudo pelo exercício do intelecto, que no campo moral aspira ao que é razoável. A felicidade, em suma, obtém-se por meio da vida contemplativa, uma vida intelectual, sossegada, longe das perturbações do cotidiano. E aqui, quando a gente fala em... Deixa eu pegar a canetinha. Em perturbações do cotidiano, a gente vai ver que vai estar bem presente em vários filósofos, inclusive. Vai tratar principalmente dessas paixões, dessas emoções. As emoções é um objeto de estudo filosófico, né, de pensamento filosófico, de como que nos tira do prumo, né? Nos deixa cego muitas vezes para as coisas, eu não consigo discernir muito bem as coisas. Então, no campo ético, quando a gente fala das emoções, normalmente, tá? Não vou dizer que todos os filósofos são assim, mas muitos veem as emoções como danosas ou precisando de um controle, ou a gente sabendo bem utilizar elas, porque elas em excesso podem, no fim, causar problemas. Então, quando a gente fala de perturbações do cotidiano, a gente fala especialmente acerca das emoções. Agora, o ponto de vista mais político do Aristóteles está vinculado sim à sua proposta ética, mas então sempre num plano mais coletivo, né? A ética ela é muito mais voltada ao ser humano e as suas ações com consequências com os outros, mas quando a gente começa a falar de um coletivo realmente, nós estamos falando de política. E Aristóteles, como vocês sabem, ele era aluno, né, discípulo de Platão, mas ele vai num caminho completamente oposto ao seu mestre. E aí o que acontece, pessoal? O Platão, ele é bastante idealista, ele cria uma polis ideal, ele é crítico da democracia ateniense. Já o Aristóteles vai num outro caminho, porque ele reafirma a democracia ateniense, ele reafirma, né, posturas que nós vemos dentro da política ateniense propriamente. Então, o Aristóteles, ele tem, né, por ele fazer Platão, por ele fazer essa relação, né, mais idealizada, ele compara a organização política, né, à, então, divisão da alma. Lembrem lá que nós temos as 3 classes no Platão, né, que são os produtores, os guerreiros, os filósofos. E esses 3 se relacionam, né, ou a gente se equipara ali ao autogoverno, né, da alma, que é a alma concupiscível, irascível e racional. Já Aristóteles vai numa outra linha, ele vai comparar então a organização política, a organização da cidade com a organização familiar. Então a gente teria diferentes núcleos, né, políticos, né, já organizados, onde cada um teria sua função. E só de nós termos cada um seu papel, a sua função, e essas pessoas terem que cumprir esses critérios, por exemplo, já é então fazer política. Até porque o Aristóteles vê a política como algo natural do ser humano, e a gente já vai, né, desdobrar um pouco mais sobre isso. Quando a gente fala, então, que essa comparação do Aristóteles
política, né, com a família, porque a família já é uma organização política na visão dele, e aí nós vamos ter, né, a família, as aldeias, as comunidades e as cidades, né, então é como se temos várias organizações se dando através disso. A gente vai entender então a família dentro do Aristóteles, claro, né, nós estamos falando de um cara lá de antes de Cristo, então a visão dele é realmente bastante antiquada, né, ele vai entender a família como um chefe que exerce, então, poder sobre as mulheres, as crianças e as pessoas escravizadas a seu serviço. Vamos lembrar que, quando a gente fala de democracia direta, democracia ateniense, nós estamos falando de uma cidadania restrita, onde mulheres, crianças, pessoas escravizadas, né, são pessoas que são excluídas desse ambiente político e, na verdade, desse ambiente filosófico, né, porque é um ambiente onde você tem essa situação, digamos assim, de homens livres que possuem tempo, que possuem ócio, né? As mulheres, elas costumam ser educadas para ser boas esposas, para ser boas mães, elas têm muitas funções. As crianças não são cidadãos, então, por completo. E as pessoas escravizadas, elas têm que estar trabalhando para suprir, né, as suas necessidades, a sua vida e também a do seu senhor, né? Digamos que o trabalho é algo que é para garantir a sobrevivência. Se você tem uma pessoa que trabalha para a sua sobrevivência, você tem tempo livre para filosofar e para fazer política aos critérios aqui, então, da Grécia Antiga, os critérios que o Aristóteles está reafirmando na sua teoria. Mas, pessoal, uma observação aqui importante. Por mais que a gente fale que o ambiente filosófico não era um ambiente, né, para mulheres, por exemplo, porque elas eram educadas para ser boas esposas, para serem, né, então, aí, boas mães e tudo mais, e não estão ocupando esse espaço público do debate, mesmo assim a gente vai ter algumas filósofas aparecendo, viu? Vai ter, né, uma outra aí aparecendo, que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso mais lá pra frente. Mas assim, são poucas, né, e muito menos que vai chegar até a gente, mas mesmo assim existe dentro, né, desse espaço ainda um pouco de resistência, né, e aí vai aparecer, ou melhor, eu acho que muita resistência para aparecer essas figuras também. Bom, então, o Aristóteles ele vai entender essa política como baseada, né, numa política de virtude, aonde considera que todo indivíduo, né, ele vai ter aí, então, virtudes, e essas virtudes parciais somadas é o que constitui, então, a democracia. Ele aceita esse governo de muitos, né, que é a democracia, diferentemente de Platão. Então, a gente pode fazer uma comparação entre esses dois. É legal fazer mapas mentais comparando coisas de Platão, coisas de Aristóteles, né? Então é interessante fazer esse tipo de análise, que vai contribuir muito para as provas de vocês. Então, a soma de virtudes parciais cidadãos, né, aos quais definiam eles como iguais, eles tinham uma situação de isonomia, que era iguais direitos políticos, não é mesmo? E o fato de que todos os indivíduos, eles buscam a felicidade. Quando nós nos encontramos em conjunto, nos encontramos num coletivo, nós buscamos o bem comum, né? Então, nós individualmente buscamos a felicidade, coletivamente nós buscamos o bem comum. O bem comum não é a soma dos nossos interesses particulares. O bem comum é aquilo que tem de comum entre a minha visão do que é uma coisa boa e a sua visão do que é uma coisa boa, né? Aquilo que realmente tem em comum entre as nossas visões. E é uma coisa interessante pra gente pensar a política realmente, né? Porque por mais que às vezes a gente discorde em muitas coisas e a gente vê muitas, né, discussões, muitas polarizações, a gente tem que buscar aquele fio comum para se fazer política, né? Obviamente a gente vai discutir os meios para se atingir esse bem comum e aí que entra muitos problemas. Mas se a gente vê que todo mundo está buscando o bem comum, ou pelo menos a maioria das pessoas está buscando o bem comum, já é uma coisa bem otimista, né? Para todo mundo. Então, iria bastante nesse caminho. A política, no Aristóteles, ela é fundada nessa busca por a gente, então, ter um bem comum. Na visão, né, do Aristóteles, nós vamos dividir as pessoas da cidade em dois grupos, que são o cidadão, o habitante, né, e o cidadão. O habitante é aquele que habita a cidade. Então, ele vai estar ali na cidade, vai habitar a cidade. O cidadão, ele não só habita, como ele também participa ativamente.
Já falamos aqui que a cidadania ela é restrita nessa democracia direta, portanto, essa divisão vai colocar, né, as mulheres, as crianças, as pessoas escravizadas no habitante e o homem livre, maior de idade, aqui então no cidadão, né, que não só vai habitar a cidade, como vai participar ativamente do espaço político. Só que o seguinte, todo ser humano, além de ser um ser racional, é um ser também político. Porque por mais que eu não escolha, por mais que eu, né, me sinta assim, tipo, fora do ambiente político, tudo que nós fazemos vai ser, então, político. Né? Então, assim, a forma com que o que eu compro no mercado, como eu vou para a escola, né? N situações, por exemplo, são situações que são políticas, né? Nesse ano que passou, por exemplo, a gente percebeu muito isso, né, através das decisões com relação à pandemia. Abre comércio, abre escola, fecha escola, isso, aquilo, e várias discussões acabaram, né, fazendo com que a gente percebesse que muitas situações da nossa vida são situações políticas, são situações que são coletivas e, portanto, nossa escolha individual ela vai pouco importar perto daquilo que é, então, decisões de âmbito coletivo. Então, nós somos, na visão do Aristóteles, animais políticos, né? Essa ideia de animal político é que nós somos tanto animais, e a gente muitas vezes esquece esse detalhe, mas nós somos animais, como também nós temos, né, essa característica da coletividade, né? Da influência com o meio me influencia, eu influencio o meio. O meio me determina em muitas maneiras, porque o idioma que eu falo não foi necessariamente uma escolha minha, mas é porque quando eu era criança, meus pais falavam comigo assim, a Xuxa falava comigo na TV, né, desse jeito. Então, assim, eu acabo tendo uma forma de falar, falando o idioma, me vestindo de determinado modo, não por necessariamente uma escolha pura minha, mas porque eu sou influenciada por esse meio. Então, a política seria algo natural do ser humano, pertence à natureza humana, assim como o ser humano é um ser racional, ele também é um ser sociável, ele é carente, ele precisa do outro. A gente já nasce por conta de outras pessoas e a gente precisa dessas outras pessoas para sobreviver, né? Então, o ser humano, né, ele vai ser visto como um animal político e pelo fato de ser um animal político, ele é naturalmente voltado à noção de justiça, ele busca a justiça, ele busca o bem comum e, portanto, também busca a felicidade de um plano, né, mais ético. E uma citação do Aristóteles para ilustrar bem essa ideia do animal político é a seguinte: é evidente, pois, que a cidade faz parte das coisas da natureza, que o homem é naturalmente um animal político, destinado a viver em sociedade e que aquele que por instinto e não por qualquer circunstância o inibe, deixa de fazer parte de uma cidade, é um ser vil ou superior ao homem. Seguinte, se você não é um animal político, você fala, não, eu sou apolítico, por exemplo, né? Não sou da política. Ou você vai ser, então, um deus na visão dele ou uma fera. O intermediário entre Deus e uma fera, que é o ser humano, ele necessariamente vai ser, então, um animal político. Tá bem? Bom, então vamos, né, ver uma questãozinha acerca desse tema, ética e política em Aristóteles, que vai dizer o seguinte: essa questão é uma questão do Enem, e ela vai falar sobre a felicidade. E eu vou fazer aquele método, né, que eu já falei para vocês, de questão do Enem, aonde a primeira coisa que a gente vai ver é o autor do texto. O Enem normalmente vem com um texto, né, então vem um textinho. Aqui, o autor é o seu Ari, né, o Aristóteles, não é mesmo? O Aristóteles nós já conhecemos. Professora, não conheço o Aristóteles, então vai para o texto, meu amigo. Mas se você já conhece, a gente vai fazer o quê? Vai passar para o enunciado e ver se realmente é necessário a gente ler o texto, porque tem muito essa questão de economia de tempo, né, pessoal? Então a gente vai se atentar para isso. Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como? Gente, esse enunciado, ele resume o texto até, vou tentar fazer a linha reta aqui, mais ou menos, né? Até a vírgula, tá bem? Então, ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos. Aqui tá falando que a felicidade é a reunião dos mais excelentes atributos, né? É isso que esse enunciado tá querendo nos dizer, e aqui tá o comando da questão que a gente vai buscar, né? Como que ele
identifica, né, então, a felicidade, né, como a gente pode entender a felicidade para ele. Então, nesse exercício, a gente não precisaria ler o texto. Ah, professora, eu gosto muito de ler o texto, então leia o texto, né? Vai fazer o quê? Uma questão de escolha também. Mas eu dou essa dica porque às vezes é interessante a gente economizar um tempinho para algumas outras questões que vão requerer que a gente leia o texto, que a gente pense um pouquinho mais além daquilo que o texto, né, propõe. Quando a gente vê que é um autor desconhecido aqui, é praticamente certo que o texto vai ser necessário. Quando é mais conhecido, mais clássico, de repente a gente pode responder sem precisar ler o texto, tá bom? Então vamos às alternativas. A diz que a felicidade é a busca por bens materiais e títulos de nobreza. Não vai ser, né? Em nenhum momento eu falei aqui que ser feliz é buscar os bens materiais, é ter títulos de nobreza, é buscar a fama, né? Enfim, não é nada disso. B, plenitude espiritual. Interessante. E ascese pessoal. Na verdade, assim, o problema desse aqui, eu acho que tá mais essa coisa da ascese pessoal, porque não tá apontando essa coisa do ascender individualmente, né? Não, parece que não. Vamos ver se tem algum que responde mais essa nossa dúvida. A C, finalidade das ações e condutas humanas. Essa aqui já foi mais interessante, então a gente vai deixar ela para comentar por último. A D, conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. Isso aqui vai se referir a Platão e, portanto, a gente não vai cair nessa, né? Porque o Platão é o mestre do Aristóteles e o Aristóteles, vocês sabem que ele rompe com Platão. A E, a expressão do sucesso individual e reconhecimento público. Também não. Essa aqui e a B, elas são muito parecidas, né, inclusive. E estamos trazendo aqui essa coisa da fama, né? Então a E, a B e a elas estão muito parecidas, meio que falando a mesma coisa, mas todas as mesmas coisas erradas. A resposta correta será a C, que é a finalidade das ações e condutas humanas. Tudo que a gente faz é visando a felicidade, tá bem? Então, tudo que a gente faz, essa conduta, ela tá sempre dirigida a essa noção de felicidade, certo? E era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima!